Olá, querido, aqui é a Radassa, você está no quadro Pare, Ouça e Reflita do canal Azeite e Vinho. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira conversão. Quando nós falamos em conversão, a palavra conversão ela significa uma mudança de vida, uma mudança de rota, uma mudança de vida operada por Deus. E quando a gente fala em conversão, o que é que vem na mente das pessoas, né? Qual é a primeira coisa que você pensa, né? Que as pessoas pensam ou que eu penso sobre a verdadeira conversão. A primeira coisa que vem na mente das pessoas quando a gente fala sobre isso é que a conversão ela é uma mudança de religião ou então uma mudança de igreja, né? Vamos dar um exemplo. Antes eu ia na igreja católica e depois de um certo tempo eu passei a frequentar a igreja evangélica. Então ali teve uma mudança de religião, certo? Uma mudança de igreja. E as pessoas dizem que teve uma conversão, né? A religião nos ensina isso, que teve uma conversão. Mas, queridos, a verdadeira conversão, né? Ela não é isso. A verdadeira conversão nas escrituras, né? A palavra conversão, elas são duas, que significa leshu em hebraico e leepístrefo no grego, né? Onde elas significam retornar, voltar. Então eu gostaria que você lesse comigo o texto que está em Joel 2, 12 e 13, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é grande, é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, nesse texto, nós podemos ver Deus clamando ao povo dele para se converter a ele. Então, é isso que significa conversão. A conversão ela é uma mudança de rota, certo, queridos? Uma mudança de caminho com o objetivo do quê? De nós retornarmos para Deus. Porque assim, queridos, você mudar de uma igreja para outra, você mudar de uma religião para outra, não faz com que você tenha uma verdadeira conversão. Você apenas deixou de ser um religioso católico e passou a ser um religioso evangélico, vamos dizer assim. A verdadeira conversão, ela nos muda totalmente, certo? Ela nos muda por completo, ela nos muda 100%. Ela muda os nossos hábitos, ela muda os nossos atos, ela muda a nossa maneira de ser. E nós começamos a viver, queridos, de uma forma que agrada a Deus, certo? Entretanto, não pode haver a conversão sem que antes haja, queridos, um verdadeiro arrependimento. Lá em Atos 3,19, me acompanhe, Pedro diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, neste texto aqui de Atos, onde Pedro fala, a gente entende o quê? Que primeiro nós precisamos nos arrepender e depois nós nos convertemos, certo? Precisa primeiro haver um arrependimento para depois haver uma conversão. E aí eu gostaria que você me acompanhasse em outro texto que está em Lucas 19, a partir do verso 1, onde ele diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa. Então ali a Bíblia nos relata
em Lucas 19, né, que Zaqueu ele era um publicano, certo? E aqui eu quero deixar para vocês o significado da palavra publicano. Publicano ele era um encarregado da arrecadação de impostos. Né? O publicano ele é um cobrador de impostos no Império Romano. Então Zaqueu ele era um líder de um grupo de publicanos. Mas além de Zaqueu ser um líder, queridos, ele também era um trapaceiro. Zaqueu era ladrão, roubava os impostos das pessoas. Zaqueu era um homem corrupto e ele não se importava com aquilo que ele estava fazendo, com aquilo que ele estava com o pecado que Zaqueu estava cometendo. Isso não importava para ele. O que importava para ele era como ele iria se beneficiar através daquilo que ele estava fazendo. Mas, queridos, o que eu quero deixar aqui hoje? Que para Deus não importa o tamanho do seu pecado, certo? Desde que haja um verdadeiro arrependimento no seu coração. A palavra arrependimento no grego, ela é metanoia. E ela significa uma mudança de mentalidade, certo? Quando a pessoa muda a sua forma de pensar, ela consegue se converter verdadeiramente, certo? Porque ao mudar a forma de pensar, ela também muda a sua maneira de agir. E a gente pode perceber como o arrependimento ele é importante, certo? No processo da nossa conversão. Pois um verdadeiro arrependimento, queridos, ele está disposto a mudar todo o mau comportamento que há sobre a sua vida, né? Se você teve um verdadeiro arrependimento, se você tem um arrependimento verdadeiro, você está disposto a mudar tudo aquilo que está de errado dentro de você, né? E por causa dessa decisão de você romper com aquilo que não é certo, com aquilo que não é correto na sua vida, Deus, né? Ele nos perdoa, certo? Ele tira de nós toda a malignidade que há em nosso coração. E lá em Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu gostaria de repetir esse verso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, amados, se eu e você, se nós nos arrependemos verdadeiramente, para Deus não vai importar o tamanho do nosso pecado, certo? Na verdade, para Deus não importa o tamanho do seu pecado. Para Deus, pecado é pecado, independente daquilo que você fez. Se você fez algo muito grande ou se você fez algo pequeno. Um exemplo, se você roubou, se você matou ou se você apenas mentiu. Isso são pecados iguais, certo? Não tem um pecado maior ou um pecado menor. Pecado é pecado. A gente pode ver também, lá em Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Como diz aqui na palavra, queridos, eis que tudo se fez novo. Então nós devemos nos tornar uma nova criatura, sabe? E não apenas pegar aquela velha criatura que nós éramos antes, como é nos ensinados, e fazer uma reforma nela. Não, queridos, isso não é o certo, isso não é o correto, sabe? Nós devemos nos tornar novos, nós devemos nos tornar novas criaturas, nós precisamos nascer de novo, nos tornarmos uma nova pessoa, mudar a nossa vida, mudar de rota, mudar a nossa direção. Porque, queridos, apesar de Deus perdoar qualquer pecado quando nós nos arrependemos, o verdadeiro arrependimento ele não é quando a pessoa reforma a sua velha natureza, certo? Mas quando ela decide ser uma nova pessoa, quando ela se transforma em uma nova pessoa. Então a gente não deve fazer reformas, mas sim nos tornarmos novas pessoas. E a gente pode ver ali no final do texto de Lucas o verdadeiro arrependimento de Zaqueu. Quando o texto diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Então aqui quando nós vimos Zaqueu dizendo que ele restituiria o dano que ele tinha causado,
as pessoas, foi aí que Jesus disse a ele que ele tinha sido salvo e a sua casa também. Quando Zaqueu decidiu ser uma nova pessoa, Zaqueu foi salvo, certo? Então a gente percebe que Zaqueu, até ao momento em que Zaqueu não mostrou o seu arrependimento, Jesus não tinha dito que ele seria salvo. Jesus apenas tinha dito que iria estar com ele na casa dele, né? E Jesus estaria junto com Zaqueu. Foi somente depois que Zaqueu disse que estava arrependido, né? Que ele restituiria o dano que ele tinha causado, que então Jesus disse que a salvação tinha chegado à casa de Zaqueu. Lá em Mateus 3:8 é dito que nós devemos produzir frutos de arrependimento. Então, quando Zaqueu decidiu restituir o que ele havia roubado, né, o que ele havia defraudado, foi então que ele provou que o seu arrependimento era verdadeiro, sabe? E por isso a salvação veio a ele e à sua casa, né? Pois qualquer decisão que nós tomamos, queridos, independente se ela seja para o bem ou para o mal, ela interfere na vida daqueles que estão ao nosso redor, certo? A sua decisão vai respingar naqueles que estão ao seu redor. Ela não vai afetar somente a você, mas também a sua família, a sua casa, aos seus descendentes, certo? Então ali a gente pode ver o verdadeiro arrependimento de Zaqueu, onde Zaqueu decidiu não ser mais quem ele era, certo? E se tornar uma nova pessoa. Tá? Nós vemos ali Zaqueu decidido a mudar, a querer ser uma nova pessoa. E não apenas mudar alguma coisinha aqui, uma ali e continuar fazendo aquilo que ele fazia de errado. Não. Nós vimos ali Zaqueu querendo ser uma nova pessoa, Zaqueu querendo restituir aquilo que ele tinha feito a outros, né? E é isso que na maioria das vezes as pessoas não fazem. O que as pessoas acham? As pessoas acham que é apenas um pedido de desculpas, sabe? Um achar, né? Um ver que elas estavam erradas e eu fui errada, tá bom, desculpa. Achar que apenas um pedido de desculpa vai mudar aquilo que ela fez. Mas não, queridos, se você não reparar o dano que você causou a outra pessoa, você não se arrependeu. Não é apenas um pedido de desculpa ou você reconhecer que você fez errado que isso vai mostrar que você teve um arrependimento. Eu aprendi, queridos, que quando você pede desculpa a alguém, mas você não tem a intenção de reparar o dano que você causou à pessoa, se você não reparar o dano que você causou a ela, é porque você ainda tem a intenção de fazer de novo, certo? Mas quando você pede perdão e você muda e você restitui o dano que você causou a alguém, é porque você não tem mais a intenção de fazer novamente aquilo. Então ali a gente pode ver o quê? O anseio de Zaqueu fez com que Jesus decidisse estar na casa dele. Mas somente quando Zaqueu demonstrou frutos de arrependimento, foi aí que Jesus disse que ele foi salvo. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas como Zaqueu era lá no início. Né? Muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, que sabem o que Jesus fez, que sabem quem Jesus é, mas isso fica apenas na mente dela. Muitas pessoas até desejam ter Jesus dentro das suas casas, mas são poucos aqueles que tiveram uma verdadeira conversão, sabe? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas ouvem falar de Jesus, mas isso fica apenas na mente delas, sabe, queridos? Isso não entra no seu coração e acaba ficando por isso mesmo, sabe? E as pessoas acabam não tendo uma verdadeira conversão, não se tornando uma nova pessoa, sabe? As pessoas continuam fazendo aquilo que elas faziam antes. Muitas pessoas às vezes tentam se camuflar, tentam se esconder para que os outros não vejam o que elas fazem, mas o Senhor vê o que você faz de errado, sabe? Muitas vezes a gente vê igrejas lotadas, pessoas achando que se converteram por estarem frequentando uma igreja, mas não. Se você não teve uma verdadeira mudança, querido, você não se tornou uma nova pessoa. Isso não mudou nada na sua vida, certo? Porque para muitos o se converter serve apenas para aquele que, vamos dizer assim, antes, né, vivia no bar, vivia bebendo, vivia caindo de bêbado. Daí não foi mais no bar, saiu do bar, foi para a igreja e não bebe mais. Não bebe mais no bar, mas ainda bebe dentro de casa.
certo? Ou então, para muitos, o se converter é para aquele que apenas antes era um drogado e hoje não é mais. Ou então para aquele que aprontava para sua mulher, né? Ou para o seu marido e hoje não apronta mais. Mas, querido, muitas pessoas, sabem, se preocupam com aquilo que os outros vão pensar, com aquilo que os outros vão ver. Então elas deixam de fazer aquilo apenas na frente dos outros. Mas como eu falei antes ali, às vezes não tá no bar, né? Não está bebendo, não está saindo por aí caindo de bêbado, por quê? Porque os outros vão ver. Mas dentro da sua casa continua bebendo. Ou então, não trai mais a sua mulher fisicamente, sabe? Porque os outros vão estar vendo. Não trai o seu esposo fisicamente, onde os outros vão estar vendo, onde as pessoas vão estar sabendo. Mas, queridos, estão dentro das suas casas muitas vezes olhando para outras mulheres e desejando no seu coração de tê-las. Ou estão dentro de casa vendo coisas na internet, que também é um adultério, é uma traição. Sabe, muitas vezes as pessoas se preocupam apenas com aquilo que os outros pensam delas, com aquilo que os outros vejam, sabe, com aquilo que os outros estão vendo. Então, se as pessoas não estão vendo, para elas aquilo não importa. Se só ela sabe, se aquilo está acontecendo só dentro da casa dela, onde só ela está sabendo, ela acha que não tem problema de continuar fazendo. Mas, queridos, o Senhor vê tudo aquilo que a gente faz, sabe? Independente de o outro ver ou não, o Senhor tem visto tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz lá, escondido, lá no seu íntimo, o Senhor tem visto. Independente das pessoas verem ou não você fazendo, certo? Então que você possa refletir sobre isso, que você possa analisar aquilo que você tem feito na sua vida, que você possa analisar se você realmente teve uma verdadeira conversão ou se você teve apenas uma mudança de religião, uma mudança de igreja. Sabe, que você possa buscar ao Senhor e pedir a Ele que revele a você: Senhor, eu tive uma mudança na minha vida ou eu tive apenas uma troca de igreja, uma troca de religião, sabe? Então que você possa analisar as suas atitudes, aquilo que você tem feito, e que você possa perguntar ao Senhor. Se você não teve uma verdadeira conversão ainda com Ele, que você possa pedir a Ele que revele para você aquilo que precisa ser mudado na sua vida, aquilo que você precisa, que precisa acontecer para que você venha ter uma verdadeira conversão. Sabe, queridos, busque o Senhor. Ore ao Senhor. Peça a Ele que te mostre, peça a Ele que fale com você. Que o Senhor fala não apenas em voz audível, queridos. O Senhor fala através de sonhos, através de visões, através da vida de outras pessoas. Peça a Ele que de alguma maneira Ele fale com você sobre isso. Que Ele fale ao seu coração e que Ele mostre a você aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa acontecer para que você tenha uma verdadeira conversão, certo? Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima.